Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Sim, bem-vindos, porque eu falo mesmo, Rosângela. Meu povo, boa noite, feliz novas lives, feliz 21 de lives. Deixa eu já chamar para a gente entrar em horários kármicos aí. Sei que, olha aí. Olá! Olá, André, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E você me ouve bem, querido? Deixa eu até me ajeitar aqui na Tô cadeira. ouvindo, tá tudo bem? Boa Imagem, noite. voz, tudo Estamos. legal, que bom, Eu tô né? achando que eu tô muito iluminada comparada a você nesse momento. Não tem uma luz aí pra ti? Eu tô tão clara, meu Deus. Não, eu é que tô iluminado aqui. Você É? tá ótima, eu é que tô com a luz aqui à noite, sabe? Sobre a cabeça, e Ah, aí essa aí eu não tenho como mexer nela. tem que pegar, tem que comprar o anelzinho. Eu tenho anelzinho. Como é que você não tem anelzinho? Até reflete ali Eu atrás, ó. tenho, mas eu não me adapto àquilo, tal. Ah, Olha os amigos todos chegando, que estamos coisa boa. chegando. Oi, O Rosângela. Herbert, a Ana. Sim. Ana já entrou? Oh, beleza. Vamos Essa em é outra frente. Ana. Essa é aqui da 11ª. Ah, Tem a Aline também, coisa boa. a Pois é, Lidiane, a Andréia, vamos lá vamos nós tentar para mais uma esclarecer, né? aventura. Oi? Vamos para mais uma aventura, né? Vamos, eu acho que é a terceira nossa, não? Não, sócio, né, gente? Sócio. Eu fico até assim, até constrangedor apresentar a pessoa. Oi, Miriam. A Miriam D'Agostini tá aí. É até assim, a gente fica assim, né? Ó, Andréa House, a gente diz assim, então, gente, esse é o Carlos Begales, meu sócio de lives e de aulas, aquele que sempre que eu convido tá pronto para aceitar. Ó, o Manezinho entrou, Rogério, mais novo titular de Santa Catarina, coisa linda. E então, oi Patrícia, então é sempre uma honra te receber. Eu só te convido para falar de assunto espinhoso que eu não quero falar sozinha e ter que estudar sozinha. Então, eu me aproveito da sua sapiência, sabedoria e estudo sobre esses temas maravilhosos da execução que eu gosto de ouvi-lo falando em vez de eu falar sobre isso, entendeu? Então, quando pergunto, vai falar no podcast, eu falo, para que se eu posso fazer uma live com o Begales e ele dizer tudo muito mais bendito do que eu diria? Então, eu vou até abrir meu negocinho aqui, que eu trouxe uns pedaços da lei aqui. Acho que a gente pensou que a gente fosse estar fazendo outra coisa nessa época do ano, mas continuamos na mesma, né, amigo Begales? Estamos ainda em lives, em online, Sim, e as coisas não mudaram. Oi, Érica, oi, Rosilane. E, continuamos, né? e André, continuamos assim. E uma Vinha, e uma bem-vinda, querida. Fico muito feliz que você esteja. é muita gente, né? Muitos colegas, que bom. Eu, Coisa eu, boa. eu, Olha o seu pai aí. Oi, pai. Eu, Então. engraçado, né? Eu não conheci seu pai pessoalmente, né? Já vi você na live com ele, etc. Mas não tive o prazer de nós conversarmos aí na época que. Mas também espalhou, né? Nós não conseguimos reunir muitas vezes, né? Então, o próximo encontro tem que ser com ele junto, gente, que vale muito a Com pena. eles. Conhecer meu pai vale muito a pena, gente. Quem conhece sabe. Ana Letícia conhece meu pai. Quem conhece sabe, vale muito a pena. Então, beijo pro meu pai e eu quero mandar um beijo pro meu padrinho, que hoje é aniversário de Dante Limonge, meu padrinho, que também é uma referência para mim. Eu tenho minha grande referência, que é meu pai, minha inspiração para tantas escolhas. E o meu padrinho, ele também é uma pessoa muito inspiradora. Ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro aposentado, mas antes ele foi advogado da Caixa Econômica, ele é professor também, e ele me ajudou na época do concurso. Na verdade, ele me emprestou dinheiro para fazer o cursinho do Marcel de sentença. Eu Oh, estava coisa boa. muito lascada, e ele disse que não era um empréstimo, era um investimento. Correspondemos. Então, Coisa felicidades boa. para o meu padrinho no dia de hoje também. Então, é o seguinte, Megares, primeiro, até uma coisa
que eu te pergunto, porque assim, acho que as pessoas têm experiências diferentes em relação à recuperação judicial e falência na Justiça do Trabalho. A gente sempre teve uma série de questões já que são é, de gestão difícil, assim, a questão de até que ponto ficava a nossa competência, daí a gente calculava e aí manda lá para o juiz falimentar, e aí lá tinha vezes que dava confusão com valores que entravam, créditos que não entravam, aí dava conflito de competência. Então, assim, a gente já lida com isso meio numa coisa meio de tentativa-erro, acho que há bastante tempo. As minhas experiências com recuperação judicial não foram assim excelentes no geral, sabe? Eu sempre vi muita confusão. Em Balneário Camboriú a gente tinha uma empresa em recuperação e aí assim fazia o acordo com uma parte para pagar jogando na recuperação, outra parte pagando ali, e a coisa ficava meio estranha porque o crédito era anterior à recuperação, mas não tinha ido para lá. Então assim, a impressão que eu tenho é que a gente sempre teve já algumas questões muito nebulosas sobre a questão do credor trabalhista, o crédito trabalhista na recuperação judicial. A tua impressão, a tua experiência aí, né, no Goiás, com isso, com esses credores, também teve esses momentos? E você acha que isso melhora com essa alteração na legislação ou não necessariamente? Antes da gente entrar nos artigos mesmo. Se eu fosse fazer uma comparação, imagina, Andréa, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Nós temos competência da Justiça do Trabalho, nós temos competência da Justiça Comum. Dependendo da briga do segurado, tem uma briga relacionada com a Justiça Federal. E às vezes nós pegamos uma perícia da Justiça Federal que concede um determinado benefício. O nosso perito diz que aquela doença não tem nexo causal. E essa falta de unidade jurisdicional para alguns pontos, eu jogo aqui para recuperação. Nós estamos do mesmo jeito. Né? Qual é o estado das coisas hoje? Né? O estado das coisas. Nós temos isso que você falou, que é simplesmente julgar, liquidar, expedir a certidão de crédito, certo? A partir daí, competência do juízo da recuperação judicial. Mas nós temos os problemas relacionados aos, vamos chamar assim, de responsáveis secundários, né? Sócio, grupo econômico, responsável subsidiário, etc. Aí você, respondendo a sua pergunta assim, de uma forma bem simples, os problemas só vão aumentar. Isso é Sob certo? a minha ótica, os problemas só vão aumentar. Nós tínhamos, bem ou mal, uma jurisprudência consolidada, certo? O STJ tem, na verdade, né, duas súmulas que diz que, olha, quem está em recuperação judicial é a sociedade empresária. Ponto. Se houver pessoas do grupo, se houver responsabilidade do sócio, se houver um responsável subsidiário, isso não é competência do juízo da recuperação. E aí, com essa jurisprudência consolidada, nós tínhamos a seguinte ideia: posso sim executar os sócios, fazendo um IDPJ, posso sim executar uma empresa do grupo econômico. Aqui existe uma divergência se precisa de IDPJ ou não. Né? Posso sim executar um responsável subsidiário. Então, esse é o estado das coisas hoje. Né? E isso me parece que não vai mudar, certo? Houve uma tentativa. Porque olha só. Pois é isso que eu queria te perguntar, porque a gente tem o veto. A gente tem, né? O parágrafo foi vetado. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre vetos,
que eu falo da importância das pessoas lerem os vetos, porque a nossa tendência é de fazer o seguinte, foram vetados esses dispositivos, saiu a publicação da lei, ninguém mais fala no assunto. Então, assim, eu quero que você fale desse artigo que teve veto e me diga o seguinte, porque, na verdade, o vídeo que eu falo sobre a questão de vetos é por causa de projetos de conversão de MPs em leis, que eles começam a colocar um monte de jabuti, por isso que depois dá um monte de problema. E, recentemente, agora eu tenho isso de uma forma muito consistente, isso como uma preocupação bastante consistente, porque a Lei 14.020 teve artigos vetados, e esses vetos, a lei é de julho, e esses vetos foram derrubados. Eles foram derrubados em novembro. Então, o povo não está ligado que a lei não é aquela de julho. E assim, do ponto de vista da parte do que se pretende a Lei 14.020, que é, né, o plano, o programa de manutenção de emprego e renda, não tem alteração. Só que a lei que altera, a Lei 10.101, que trata de plano de participação nos lucros e resultados. Então, tem uma alteração expressiva na lei que trata de participação nos lucros e resultados, por conta de uma alteração legislativa cuja primeira tentativa tinha tido veto, já estava no projeto de conversão da MP 905, então, assim, essa alteração já não foi desejada várias vezes, e agora ela aconteceu. Será que esse veto não pode ser derrubado? Sim, vai ficar salvo a live. Esse veto, você acha que vai ser... Olha, tem alguma possibilidade? Fale sobre ele. Aí já é uma situação política difícil, mas eu acho que não tem clima político nesse momento para isso, tá? Mas independentemente disso, o que nós temos, então, nesse estado atual, Andréia, é esse veto, que é o do parágrafo 10 do 6, é esse, né? Esse. Foi uma tentativa de suspender as execuções contra o responsável subsidiário, tá? Então, houve esse veto. Então, numa interpretação histórica, sistemática, etc., eu posso dizer, a execução vai continuar contra o responsável subsidiário. Tá? A partir de quando? Como a gente sempre fez, naquele esquema a gente joga para lá para recuperação, e aí a gente, já que tem sempre foi feito assim, né? Apesar de existir, veja bem, apesar de existir em um ou outro TRT o entendimento de algumas turmas de que a habilitação do crédito suspende a execução, inclusive em face do responsável subsidiário, essa não é a jurisprudência do TST. O TST avança, né? Bom, habilitado o crédito, isso não impede, tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo. Isso não impede de imediatamente executar o responsável subsidiário, ok? Então, é isso que nós temos hoje, tá? Porque não tem nem como esgotar nada, né, Andréia? Eu não tenho como fazer Bacen, não tenho como fazer Renajude, não tenho como fazer Infojude, seja lá o que Deus ajude, para tentar encontrar bens. Por quê? Porque eu vou simplesmente habilitar o crédito. Então, eu já vou para cima do responsável subsidiário. Bom, qual foi o... Aí, veja bem, nós tivemos o veto. Então, não vai suspender contra o responsável subsidiário. Mas nós tivemos a criação do artigo 6C. Né? Isso. O artigo 6C. Deixa eu ver se eu o encontro aqui para poder tratar dele. Tá aqui, ó. O que diz o 6C? É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigação do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por essa lei. A lei vem dizer que o seguinte, olha, você não pode avançar sobre o patrimônio do terceiro se houver mero inadimplemento. André, você gosta do direito civil, você estuda o direito civil, essa expressão não existe no Código Civil. Não existe mero inadimplemento. Inadimplemento é inadimplemento, né, minha gente?
é inadimplemento. Você não cumpriu a sua obrigação, nós temos a mora e, consequentemente, o dever de pagar aquilo que se deve com os encargos. Então, não existe essa expressão mero inadimplemento. Isso, na verdade, foi uma expressão criada pela Justiça do Trabalho, baseada nessa questão da responsabilidade subsidiária. Ah, não basta o mero inadimplemento para avançar sobre o responsável subsidiário. Mas aqui, na verdade, tá? Nós não temos essa expressão. Ou seja, o inadimplemento. Mas olha que coisa curiosa, porque o artigo 6C diz que nós, no caso de atribuirmos responsabilidade a terceiros, nós não podemos fazer isso por mero inadimplemento. Então, essa é a primeira questão que vai ter que ser resolvida. A lei não fala o que é isso. O que é mero inadimplemento? É simplesmente pegar a certidão e habilitar no juízo da recuperação, a partir daí eu tenho o inadimplemento? É esperar o prazo de 180 dias que a lei diz e a partir daí dizer, olha, agora há um plus, né? Então agora não tem um mero inadimplemento, agora já passou até o prazo de suspensão dito na lei. Então, qual vai ser o critério, Andréa? Não existe um critério. Né, até porque, né, Vegares, a gente está considerando... Essa história do inadimplemento é como se a gente estivesse partindo da ideia de que a dívida trabalhista ainda está sendo discutida, quando, na verdade, quando a gente habilita, é porque nós temos um título executivo judicial. Então, a gente até podia pensar em mero inadimplemento, se fosse para a gente criar um conceito de mero inadimplemento, poderia ser o seguinte, ele não pagou as verbas, então tá, ele não pagou a rescisão. Aí o trabalhador entra com a ação para cobrar. Até aquele momento ali, então vamos criar o conceito de mero inadimplemento, que é suficiente para o 477, por exemplo. O mero inadimplemento é suficiente para o 477. Aí também não paga na primeira audiência. Também é suficiente para o 467, esse mero inadimplemento na primeira audiência. Então, assim, e aí a gente chega um momento que a gente tem o trânsito, que a gente só manda para lá com o trânsito em julgado, com a sentença liquidada, com tudo bonito, entrega e diz, ó, agora vocês veem aí como é que ele vai receber. Então, esse crédito já está para lá de constituído. Aí, o que as pessoas estão perguntando aqui é o seguinte, primeiro, se a declaração, a recuperação judicial suspenderia os efeitos do inadimplemento, me parece que não é bem essa a questão, suspende o pagamento, mas não o inadimplemento. Ou, me parece algo nesse sentido. E essa questão, e alguém perguntou essa ideia da teoria menor, da desconsideração da personalidade jurídica e tudo mais. Não. Aí, quem perguntou, eu não acompanhei a pergunta, mas veja bem. Não vamos confundir as coisas, tá? O 6C não trata de responsabilidade que eu tenho que buscar lá no direito material. Veja bem. Quando eu vou responsabilizar alguém, eu preciso ver a lei do direito material, o que ela diz sobre isso. Vou tentar explicar isso daqui. Se eu for responsabilizar alguém por um crédito trabalhista, um sócio, eu vou no 10A. Se eu for responsabilizar algum sócio por dívida civil comercial, eu vou no artigo 50 do Código Civil. Se eu for responsabilizar um sócio num crédito tributário ou no débito tributário, eu vou para a lei de execução fiscal. Aqui não tem nada a ver com teoria maior, teoria menor, responsabilidade objetiva. O que o 6 está dizendo, o 6C da lei 14.112 é para avançar sobre o terceiro, eu não tenho que ter o mero inadimplemento, eu tenho que ter algo a mais. A lei não fala o que é esse algo a mais. Mas aqui cumpre um outro esclarecimento, André. Terceiro aqui não é sócio. Não é isso que eu ia te perguntar. Quem é terceiro? Não é grupo econômico, não é grupo econômico e não é responsável subsidiário. Quando a gente estuda essa parte da responsabilidade patrimonial na execução, nós aqui na Justiça do Trabalho
nessa questão jurisprudencial já de alguns anos, nós é que criamos essa tal de responsabilidade subsidiária. Os civilistas não falam sobre isso. Os processualistas civis, eles falam que a responsabilidade ou ela é primária ou ela é secundária. Uhum. Quer dizer, eu sou devedor ou eu sou também devedor porque eu sou responsável, né? Essa responsabilidade subsidiária, na verdade, aqui seria um responsável secundário. Veja bem, no grupo econômico, uma outra empresa do grupo não é terceira, ela é devedora. Há uma responsabilidade solidária. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Quando eu falo em responsabilidade subsidiária, aquela lei que criou a terceirização desde a 6.019, alterou a 6.019 e depois 13.467, lá de 2017, ela diz, olha, são responsáveis o empregador e o responsável subsidiário. A lei diz que é responsável, em alguns casos, a sociedade empresária e o sócio. Esse pessoal não é terceiro. Até porque, no caso da subsidiária, claro, até porque, né, Begales, no caso da subsidiária, justamente a exigência que sempre teve na súmula 331 e que a gente sempre... O subsidiário, o responsável subsidiário, tem que fazer parte do título executivo. Então, como que ele é um terceiro se ele está dentro do título executivo já? Essa foi uma coisa quando começar a falar do subsidiário. Ele não é uma pessoa estranha à lide. Ele não é uma pessoa estranha ao crédito. Ele já faz parte daquela relação, inclusive da jurídico-processual, porque senão ele não estaria sendo chamado à responsabilidade. E aí alguém falou aqui de uma questão de exigir a fraude para responsabilizar terceiro. Gente, não tem nada de fraude aqui. Nunca se exigiu fraude para responsabilidade subsidiária. Ela é decorrente, inclusive, hoje em dia, de lei, antes de súmula e hoje em dia de lei. Ela é objetiva. Ela é uma responsabilidade totalmente objetiva. Então, isso independe. No caso da desconsideração, uma coisa que eu vejo que algumas pessoas estão perguntando, que começou a ter essa ideia de se pedir a desconsideração já na fase de conhecimento. Eu imagino que isso tenha aparecido aí, o pessoal esteja fazendo. E aqui sempre teve aquela coisa, não precisa na fase de conhecimento vir com a desconsideração, porque afinal de contas, blá, 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 pode pedir depois. Só que, e vai ser quase que automático. Agora, realmente, talvez, será que pode ter um entendimento de que é melhor que ele já faça parte, então, da relação processual desde a fase de conhecimento, o sócio, para que depois ele não alegue que ele é um terceiro? Ele não é, porque tanto a gente fala embargos do devedor é o sócio, né? Embargos de terceiro é um terceiro, né? Mas, enfim, mas será que não seria interessante, então, já pedir para incluir, porque a gente às vezes pede isso para evitar fraude. Eu entendo, os advogados pedem isso para evitar fraude de execução. Porque eles dizem assim, olha, ele já estava citado desde lá do começo da inicial, então não me venha dizer que é só depois da sentença e depois da desconsideração, porque ele já sabia antes. Então, será que não dá para usar isso, já trazer o sócio na fase de conhecimento com a figura da desconsideração, como agora tem previsão? Veja bem. Só para tentar esclarecer um pouco mais essa questão de que grupo, sócio e responsável subsidiário não são terceiros. Vamos ler lá na parte da falência, que nós estamos falando de recuperação judicial. Se der tempo, nós vamos falar um pouquinho de falência lá, que tem coisas interessantíssimas aí. Veja o artigo 82A, Andréia. O artigo 82A, ele diz... Aí está tratando de falência, tá ok? Tá. De falência. Ele diz assim no parágrafo único. 82A, parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador tem que obedecer isso. Ou seja, a própria lei diz, existe o terceiro, existe o sócio, existe o cara do grupo, existe o sucessor, existe todas as... Agora, se eu sou devedor ou não, é uma questão de direito material. É o direito material que estabelece essa responsabilidade, e não o processo. O processo estabelece o procedimento. Então, isso é só para reforçar que, no caso do grupo,
no caso do sócio e no caso do responsável subsidiário, olha, o responsável subsidiário está fora, com o veto está fora. Agora, o sócio e a pessoa do grupo, eu não vejo diante, tá? Diante da jurisprudência atual do STJ, que eu acho que não vai mudar isso, tá? Não vai mudar, nós vamos continuar com a mesma situação. Então, essa ideia, só para fechar, essa ideia de que teoria maior, teoria menor estaria na letra C, não está. As teorias estão na lei de direito material. CDC, artigo 28, parágrafo 5º, teoria menor, artigo 50 e por aí vai. Beleza? Aí você perguntou, não seria então interessante inserir já? É uma opção, né? É uma opção que a pessoa precisa pensar, né? Porque isso vai acontecer depois, né, Andréia? Quem imagina que uma empresa vai entrar em recuperação judicial? Para que você vai colocar 8 pessoas no polo passivo para criar tumulto, não conseguir citar todo mundo, adiar audiência? Então, tem algumas coisas que precisam ser pensadas na hora de fazer a petição, né? Então, eu acho que esse 6C não é para sócio, não é para pessoa do grupo e também não seria para responsável subsidiário, tá? Essa seria Então, a assim, minha na ideia. verdade, até porque fazendo, então, essa interpretação sistemática dentro da própria lei, interpretação sistemática, né, povo? A gente vê o direito como um sistema e não uma norma isolada. A gente, dentro da própria lei, na parte de falência, a gente já resolve essa dúvida. Seria mais ou menos isso, né? Hoje, eu vi que você colocou no Instagram a questão Andréia, da... antes de você... Só para eu concluir um raciocínio aqui, me desculpa, só para eu concluir um raciocínio. Fala. É tudo seu, meu bem. O 6, ele ainda dá uma situação, ele é um paradoxo. No fundo, se você achar que terceiro inclui toda essa galera, sócio, responsável subsidiário, pessoa do grupo, se você pensar dessa forma, o 6C é um paradoxo, né? Ele não bate com os princípios do sistema. Porque o 6C está dizendo assim, que não basta o mero inadimplemento. Ressalvado para quem? Para quem tem garantia real e garantia fidejussória. Ora, se eu tenho uma garantia real, basta o mero inadimplemento. Se eu tenho uma garantia fidejussória, basta o mero... Mas esses caras, eles estão abaixo do crédito trabalhista. Então, quer dizer que, para quem tem uma garantia real ou crédito ou uma garantia fidejussória, esse cara pode já ir contra o terceiro, mas o credor trabalhista não. Isso é um paradoxo dentro do sistema. Não bate, porque o crédito trabalhista tem que ter preferência no recebimento. Se eu posso executar alguém com garantia real, por garantia real ou por ser uma garantia fidejussória, eu tenho que admitir isso, porque senão o sistema não fecha. Tá certo? Não fecha. É isso. Vamos lá. Eu até acho que foi a Camila que colocou aqui. Camila, eu te entendo totalmente. Por isso eu perguntei essa questão do conhecimento, porque talvez isso mude um pouco no entendimento. Eu conheço vários colegas que não admitem o ingresso dos sócios na fase de conhecimento, falam do tumulto processual e tudo mais. É assim, depende muito de onde se trabalha. Em Balneário Camboriú, por exemplo, empresas fecham assim, entendeu? Então todo mundo tenta se garantir, já colocar o sócio para depois fazer a desconsideração inversa. Tá? Isso é muito comum. Agora, em Itajaí, a gente já não precisa tanto isso. Em cidade industrial, isso também não vai acontecer. Então, também eu sei que isso vai ser muito individual. Mas antes, eu não vou falar do capital social agora, porque esse é um tema meio estranho. Eu quero te perguntar do artigo 83. Agora, está com alguma interferência de som aí, Pegali? Você está com 2 sons ligados, não? Não. Deixa eu ver. Não. Parece que não interferência. Tá, agora já acho que deu. O artigo 83 prevê a ordem de classificação dos créditos e depois o artigo 84, que faz aquela limitação dos 3 meses anteriores à decretação da falência, os créditos até o limite de 5 salários mínimos. 83, né? É.
E depois vai no 84, inciso primeiro também. Que esse eu estava olhando e me... Eu vou falar todos que me irritaram. É uma lista. Não, brincadeira, porque não dá tempo de ver todos que me irritaram. Ha, ha, ha. Mas Andréia, veja bem. Você está tratando aqui, esse 83, ele refere-se... Na falência já, né? É, na falência, exatamente. O 83 está na falência. Você sabe que o 83 está trazendo, esse 83 está trazendo uma coisa muito interessante, que é o parágrafo 5º, que é a possibilidade de fazer uma cessão de crédito. Pois é. Pois é, veja bem, desde a época, quem aqui já conhece, trabalha já há mais tempo, vamos dizer assim, né? Desde a época do FHC, com as privatizações, se tentou comprar crédito trabalhista, levar para as privatizações, etc. Nós não temos lei que regula isso. Me parece que uma instrução do TST dizendo que não podia, etc. A lei atual, ela diz que no 84, 83, né? Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. Os créditos trabalhistas serão quirografários. Tá. Ou seja, se você, Andréia, resolve adquirir, né, um crédito trabalhista, esse crédito se torna quirografário. Mas esse parágrafo 4º foi... Quinto. Tá. Quarto foi revogado. Foi revogado. E olha o que diz o 5º. Para os fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e sua classificação. Será que isso vai ser uma forma... Aqui nós estamos falando de falência. Será que isso vai ser uma forma de começarmos a ter cessão de crédito nas falências? Porque pensa bem, André, vamos pôr o pé no chão, raciocinar no Brasilzão do dia a dia. Você com crédito para receber, certo? Aquela confusão, processo de falência iniciando, recurso para lá, recurso para cá, e você com crédito já constituído. Não vamos nem pensar que a sua ação ainda está tramitando, não. Você está com crédito constituído. E alguém te diz assim, Andréia, não quer ceder seu crédito? Agora vai aparecer. Por quê? Porque ele não perde o quê? A natureza e a classificação. Ele vai continuar sendo crédito trabalhista. Será que para você não vai ser melhor você pegar esse deságio que o cara vai te oferecer e transferir esse crédito e, consequentemente, tocar sua vida e deixar ele lá botar na falência para receber esse valor? Ora, nós temos... É tentador, né? É tentador. É tentador. Nós temos questões éticas, nós temos questões de vender o crédito, nós sabemos de tudo isso. Sempre houve o medo de ter uma indústria de cessões de crédito. Nós temos notícias que, às vezes, o advogado adquire o crédito. Me parece que a OAB tem uma questão dessa para ser decidida ainda sobre essa possibilidade de aquisição oficial de crédito. Eu não tenho muita certeza sobre isso, eu ouvi falar por alto. Então, assim, a verdade é uma só. A lei está aqui, né? Como diz aí a Rosane, oficializando o que já acontece? Talvez. Agora, nós não podemos, sob a minha ótica, tratar as pessoas como crianças e não raciocinar pela exceção. Vamos ver o que isso vai acontecer, qual vai ser o impacto disso na prática, né? E se lá na frente vão criar algum freio, André, para dizer, olha, não é bem assim, tá? Mas eu acho que é uma ideia interessante que talvez para alguns credores seja interessante para pagar suas contas. Eu não estou falando aqui, aí é que é a ideia, né? Nós não estamos falando de pessoas que têm valores muito altos para receber, André.
A esmagadora maioria desse pessoal... Não vai chegar nos 150 salários mínimos nunca, né? Não, é 5 mil para um, é 10 mil para outro, é 15 mil para outro. Ou seja, eu não sei se nós não vamos criar, inclusive, uma indústria, pessoas habilitadas a trabalhar com isso, como existe, às vezes, na questão da arrematação, que a pessoa estuda o processo, verifica a viabilidade de comprar aquele bem, etc, etc, etc. Então, assim, primeira coisa aqui é a cessão de crédito, né? Então, essa é uma coisa interessante. Você me perguntou da outra, que seria a modificação dessa questão da falência ainda, né? Do artigo De pagar os 84. créditos dos últimos 3 meses, se chegar até 5 salários mínimos, logo que tiver dinheiro. É uma ideia legal, né? Aliás, viu, ouvindo alguns professores de direito comercial falando sobre a falência, o que eu assisti, o que eu ouvi é que a falência, teoricamente, ela está melhor do que a recuperação judicial em termos práticos. Porque a ideia agora é vender logo os bens. Não ficar preocupando com o quadro de credores. A ideia é, vamos pegar todo o ativo dessa empresa, arrecadar isso em 60 dias, vender em 180 e depois vão fazer a distribuição. Então, alguns comercialistas que eu assisti, algumas pessoas que eu vi falando em webinar, live, estão confiando mais na falência em termos práticos do que na recuperação. A recuperação Até porque é uma a recuperação ficou com um prazo imenso. Assim, na verdade, também é mais uma coisa, como a Rosana tinha colocado aqui, transformando aquilo que já acontece. Assim, na prática, aqui, pelo menos, eu nunca vi ninguém obedecer esse prazo. Até porque demora tanto para esse plano ser aprovado, que o tempo vai passando, então aquele prazo não começa nem a contar nunca. Então, assim, as coisas vão se arrastando. Pelo menos dar uma oficializada, mas aí eu queria, aí voltando para a recuperação, nessa história, o artigo 54 previa que tinha o prazo de 1 ano. Agora, ele pode ser estendido em até 2 anos, preenchendo aqueles requisitos cumulativamente. Então, na falência, a gente não tem isso. A gente tem ficou mais objetivo e a coisa para acontecer, né? A Thaís está falando aqui de recuperação perpétua. A gente tem aqui umas recuperações perpétuas, sabe? Então, e aí aqui, essa nova previsão do artigo 54, o que você acha? Essa história, apresentação de garantias suficientes pelo juiz. Quem é que você conhece que está em recuperação judicial que vai apresentar a garantia suficiente para demorar mais 2 anos? Você acha que isso vai acontecer? Assim, estou te perguntando sinceramente, eu não pensei sobre isso ainda. Eu tenho acompanhado alguns planos, lido alguns planos de recuperação judicial. Na verdade, o que a lei procurou fazer foi trazer aquilo que já acontece na prática na jurisprudência, certo? Nós tivemos uma recuperação recente, grande, que estava prevendo o pagamento de créditos trabalhistas em 3 anos. O juiz, na hora de homologar, ele disse, olha, eu não posso homologar, é no máximo 1 ano, como está na lei atualmente, né? Essa questão dos 180 dias, isso tem que parar com hipocrisia. Pois é isso que eu acho. Não é 180 dias, nunca foi. Eles dizem assim, ó, estão tentando consertar, mas no fundo, isso não vai resolver o problema. Não vai. Por quê? Atualmente, então, são só 180 dias, não pode prorrogar. O STJ prorroga o tempo todo. Mas a reforma diz o quê? Eu posso, então, ao deferir o processamento, vamos suspender por 180 dias. Pode suspender por mais 180 dias se o devedor não for o culpado por isso. Gente, só de agravo de instrumento para lá, agravo de instrumento para cá, passa esses 180 dias. Agora, a ficção maior, a ficção jurídica maior, é dizer o seguinte: se em 180 dias não for feito e não houver culpa do devedor, da empresa, prorroga por mais 180. Ah, e se não der?
Bom, aí os credores vão em 30 dias apresentar um plano alternativo. Andréia, você imagina uma recuperação enorme que não apresentou o plano, mas não foi aprovado, tá aquela confusão. Você acha que vai os credores brigando entre eles por créditos, em 30 dias eles vão apresentar um plano alternativo para cumprimento? Não tem como uma coisa dessa acontecer. Aí a lei ainda fala assim, se for apresentado esse plano, vamos suspender por mais 180, né? Eu acho que está tudo errado. Nós temos que pensar o seguinte, temos que pensar em salvar a empresa, sim, essa é a ideia. Só que é o seguinte, há Está muitos escrito na lei, né? Está escrito na lei que é para salvar a empresa, está escrito. Mas tem muito interesse, André, tem muito interesse, o interesse bancário, o interesse de credores A, B e C, aí vira essa colcha de retalho que como se fosse assim, ó, o que vocês querem, né? O que vocês querem exatamente? Vocês querem trazer investidor para investir na recuperação judicial, ou vocês querem salvar a sociedade? Porque uma coisa é salvar a empresa. Ó, esse estabelecimento, esse conjunto de bens, isso aqui gera... Agora, a sociedade implodiu, os administradores não deram conta, os sócios não deram conta. Isso aqui, tanto que uma das opções é mudar administrador. Tá? Então, essa colcha de retalhos é 180, mais 180, mais 30 para um plano alternativo, mais... Não, nós vamos continuar do jeito que nós estamos aqui, né? Então, aí eu penso e raciocino, como eu disse lá no começo, pela regra. Eu não posso ficar aqui imaginando que existe grupo de gente que faz fraude em recuperação. Aqui em Goiânia nós tivemos prisão de empresário, advogado, contador, final do ano 2019, ano 2020, por fraudes em mais de 200 recuperações judiciais. A gente não pode ficar pegado a isso, nós temos que trabalhar com o que existe e tentar melhorar. Então, Andréia, não dá. Esses prazos vão continuar. Aí volta aquele mero inadimplemento lá. Quando é que vai acontecer o mero inadimplemento, né, André? E sabe uma coisa? Alguém perguntou aqui, perguntou não, colocou assim, mas os créditos fiscais estão na RJ primeira coisa, crédito fiscal não entra na RJ. Ele está sim, fora. Tem toda uma parte na lei especificamente dizendo o que é para fazer com crédito fiscal, tem parcelamento próprio, sai tudo dali, né? Vai tudo embora. Não, exatamente. Nós precisamos deixar isso claro. O crédito fiscal não entra na RJ. Então não é uma questão de preferência ou não, ou prioridade. Ele não faz parte da RJ, ele não concorre. Parte. Ele não concorre mais com o trabalhista. Não concorre. Né? Bom, o que acontecia? E aí foi importante a pergunta da colega, por quê? Porque nós temos na X Trabalho e podemos inserir nesse grupo os créditos previdenciários. Né? Então, em que pese, Andréia, a jurisprudência de hoje, tá? Em que pese o crédito fiscal não entrar na recuperação e a execução ter que seguir normalmente, o que acontecia? Quando se fazia uma penhora de um bem aqui, do devedor, vinha a gritaria da empresa que está em recuperação. Opa, mas esse bem está vinculado ao plano de recuperação. Essa questão não estava na atual lei. Não está, tá? Ela não está. Agora, o que a reforma tenta fazer? Ela tenta colocar o seguinte, olha, a execução fiscal... E ela vem para dar uma paulada que eu não sei se os tribunais superiores vão manter. Olha, a execução fiscal continua e, por cooperação judiciária, nós vamos saber quais bens podem ser penhorados na execução fiscal. Inclusive, a lei diz expressamente, não lembro aqui o artigo, acho que é o 7b do 6, não me lembro. Não é nem para expedir certidão de crédito, hein? Para com esse negócio de ficar se pedindo certidão de crédito, não é para arquivar processo, eu acho que é o 7b ou 7c
do Isso. sexto. O sétimo A que não se aplica. O disposto, né, não se aplica às execuções fiscais, admitida a competência do juiz da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e tal. Então, isso. Ou seja, vai acontecer uma situação que é o juiz da recuperação... Tá aqui, ó, desculpa. Parágrafo 11 diz, vedadas a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial. Por quê? Isso vem para atacar a jurisprudência do STJ. O STJ diz, não importa. Mesmo que seja execução fiscal, mesmo que não faça parte dos créditos que vão para a recuperação, o juiz da recuperação tem que controlar isso. É como se tivessem incluído o crédito fiscal goela abaixo, ex officio lá, mas isso já vem desde o decreto 7661 de 45. É de longa data. Agora, Andréia... Pois é, a Nana acha que o fisco vai receber primeiro que o trabalhador. Você acha que vai? Pois é. Agora vamos tentar pensar o seguinte, isso também não é uma ficção. Por quê? Eu acho que a jurisprudência caminha... Gente, essa lei é cheia de unicórnio, né? Essa lei é cheia de unicórnio. Por quê? Tem vários artigos de unicórnio. Por quê, Andréia? Porque, veja bem, então quer dizer que o crédito previdenciário, que seria o nosso, ou outro crédito fiscal, etc. Então eu posso penhorar um bem? Pode, mas o plano de recuperação judicial, ele engloba todo o ativo, aquilo que vai ser vendido, né? Aquilo que vai ser talvez adjudicado, alienado, etc. Será que vai sobrar, por isso que eu estou dizendo que é meio que uma ficção, será que vai sobrar alguma coisa fora que eu posso dizer assim, isso aqui eu posso penhorar. Esse aqui, ó, esse controle você pode penhorar. Será que vai sobrar? Pensa numa metalúrgica que tem um único estabelecimento, que é aquele, e os automóveis e etc. Aquilo ali tudo vai ser alienado dentro do plano. O que vai sobrar para o fisco penhorar? Essa que é, no fundo, eu acho que por isso que o STJ disse, olha gente, tudo bem, tem que continuar a execução aqui, beleza. Só que é o seguinte, espere uma certidão de crédito, habilita lá, vamos ver. Só que não tem nem como é que você vai pagar primeiro, você vai furar fila? Nós criamos monstrenguinhos na prática para resolver todas essas... a Nana tá aqui explicando, a gente tem que avançar aqui, Nana, mas assim, só vou te falar o seguinte, você está partindo da premissa de que a Procuradoria da Fazenda, com todo respeito, é muito agilizada, meu bem. Que essa execução fiscal vai estar a 1000 pelo Brasil bombando quando a gente sabe que ela... Bom, enfim, ela não é exatamente assim ágil como para ela se atravessar em cima da recuperação judicial. Mas para a gente avançar, eu queria te perguntar o seguinte, porque o tempo urge, meu filho, essa Sapucaí é longa e é assim, a gente vai andando e não chega, e é muito assunto. A Patrícia perguntou aqui o que seria garantia julgada, o que seria uma garantia suficiente para estender o plano de recuperação, que a gente acha que isso não vai funcionar muito bem, mas o que seria garantia suficiente? É o artigo 54. Aos 50... entendi. Ela está falando... Para prorrogar o prazo, isso, para o prazo ser estendido em até 2 anos, se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente: a apresentação de garantia julgada suficiente pelo juiz, aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho e garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas, ou seja, elimina a possibilidade do tal do deságio. Eu não consigo imaginar que essas 3 juntas sejam possíveis. Eu não consigo. Eu não consigo visualizar uma situação em que... Porque os credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho, numa empresa grande, pode envolver, 700 advogados. Advogados. Porque todo mundo tem advogado diferente. Aí todo mundo tem que concordar. E tem que ter a garantia julgada suficiente. Essa garantia vem... Aí eu te pergunto, de onde, se está tudo para a recuperação, da onde vem essa garantia? Eu acho, primeiro, o seguinte. Viu, Patrícia e todo mundo que está nos assistindo aí. Virou moda o deságio na recuperação. Virou moda. Nós temos casos de deságio de 60%, 70%, 50%. Nós temos muitos deságios. Então, eu acho que aqui foi
tentar dar uma segurada nessa situação. É a primeira coisa. O que eu quero dizer é que essas grandes recuperações dos últimos meses, que da pandemia principalmente, trazia uma questão de deságio para o crédito trabalhista muito grande. Então, dentro dos 12 meses, então a gente pode até pensar que há a possibilidade de um deságio. Passou disso, não tem mais o deságio, que está no parágrafo 2º, inciso 3º. Agora, quem vai decidir o que é uma garantia suficiente é o juízo da recuperação. Essa que é a questão. O que é uma garantia suficiente? Se no momento que eu vou apresentar o meu plano, eu já tenho que apresentar tudo aquilo que eu tenho. O que é essa Pois garantia? então, da onde que virá O que essa é essa garantia? garantia suficiente? Né? Então, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade real disso acontecer, a não ser que já na petição se esclareça que há essa possibilidade. É como se eu tivesse um imóvel valioso demais que pudesse ser vendido consequentemente, isso garantiria, né, a possibilidade de você fazer essa garantia suficiente. Eu não creio, e nem todo lugar tem vara especializada ou nos tribunais, né? Câmaras especializadas. Então, eu vejo que isso vai ter que ser visto lá pelo juiz da recuperação judicial. Agora, como isso vai ser feito? E outra coisa, viu, Patrícia? Nós não sabemos quais vão ser as adins em torno disso. Não Ainda temos que falta isso. esperar. Ainda tem isso. Tem muita coisa aqui que Não vai ficar assim, né? Não vai ficar barato, né? não vai ficar barato. Então, a gente não Também sabe acho. exatamente como vai acontecer. Então, o que seria uma garantia suficiente? Tem que ser algo que pague aquilo que está propondo. E E com algum algo que tipo de pague. liquidez, né? E com alguma liquidez, porque ter a garantia e Exatamente. depois ela não ter liquidez nenhuma, a gente tem várias empresas aqui em recuperação, na recuperação, Ó, que um André, dos eles grandes estão problemas é criando que não tem aqui. como vender. Não vende nada. Eles têm um monte de terra e não tem liquidez, entendeu? Pois é. Olha, está acabando a nossa live aqui, mas eu só aproveitando esse gancho aí para dizer o E a seguinte gente tem que nessa falar que parte. nós temos os melhores amigos, né? Porque a Flávia e o Rogério dizendo que a gente é ótimo, é porque a gente tem ótimos amigos, definitivamente. Tá, Ótimos vai, amigos. vai. Você sabe que, atualmente, bancos de primeira linha não entram em recuperação como investidores de nada. Eles estão criando aqui a figura desse investidor para verificar se conseguem arrumar pessoas para pôr dinheiro no negócio. Entendi. Certo? Por isso que vem mudando, se houver falência, mudou a ordem de classificação dos créditos, etc. Então, por isso que, ou qual é a opção do legislador? O legislador quer, de fato, trazer investidores e, por exemplo, ele tem que dizer expressamente, uma hora ele vai ter que dizer se esse povo que está em volta da empresa, se eles são responsáveis ou não, tá certo? Porque, Andréia, quando se pede uma recuperação judicial, muita coisa já aconteceu, já conversaram. Tá, mas e esse débito aqui com esse banco? Não, esse débito com esse banco aqui, você vai entrar em recuperação, mas aqui tem alguém que está garantindo. Então esse cara vai sofrer execução. Ou seja, esse débito que você tem, no fundo, não é você que vai pagar, é um terceiro que vai pagar. Ou seja, nós temos que resolver essas coisas para poder dizer assim, olha, nós temos um sistema de recuperação de crédito adequado, coerente, que vai levar, de fato, porque ela está caindo em descrédito. Por isso que eu estou Sim. dizendo que a falência, às vezes, você vender tudo, pagar os credores e vida que segue, né? Porque, na verdade, por que nós temos isso? É um crédito público. Não é que é um crédito da União, do Estado, não.
quando você tem uma reunião dessas pessoas, é para proteger um crédito de toda uma coletividade. E Não, nós na não podemos verdade, ficar mais. é obedecer o artigo 170 da Constituição. É isso. É juntar tudo aquilo, todos os princípios do artigo 170 da Constituição, né? A ideia é essa, né? Pois é. Então, eu penso que é uma colcha de retalho. Não tem essa jurisprudência aqui do TST ou do STJ. Vamos mudar esse parágrafo aqui, essa lei? Não dá. Não dá. A coisa tem que ser mais ampla. O que é que você quer? Né? Então, resumindo, nós vamos continuar, no nosso caso, na Justiça do Trabalho, com N problemas e que vai demorar até chegar no STJ, no TST, os conflitos de competência que as bancas vão fazer, mais 5 anos nessa confusão toda para resolver as coisas, né? Deixa eu te perguntar, eu tenho duas perguntas para te fazer, que eu acho que é aí, assim, para a gente encerrar. Primeiro, a questão dos honorários dos advogados, porque hoje em dia a gente tem sucumbência na Justiça do Trabalho, então vai ter crédito de honorários de advogado que vão estar nas condenações trabalhistas de uma empresa em recuperação judicial. Eu quero saber o que você acha disso. E essa figura da recuperação extrajudicial, no artigo 161, que fala que inclui os créditos de natureza trabalhista por acidente de trabalho, mas mediante negociação coletiva pelo sindicato. Óbvio que pelo sindicato, porque a negociação coletiva tem que ser. Então, e que aí o pedido de homologação desse plano de recuperação extrajudicial, esse aplicaria a suspensão de prescrição e das execuções e tal, e tem uma possibilidade também na lei de mediação, né, nessa fase extrajudicial. Mas te pergunto primeiro a questão dos honorários e aí essa questão da recuperação extrajudicial nessa previsão de poder entrar a crédito trabalhista com negociação coletiva. Olha, o STJ há algum tempo já vem dizendo que honorários têm natureza alimentar, em que pese ele tenha fechado um julgamento no ano passado dizendo, olha, tudo bem, tem natureza alimentar, mas não tem natureza de prestação alimentícia, né? É uma confusão esse acordo da sessão, mas tudo bem. Mas aqui, para o nosso caso aqui, tem natureza alimentar, tá? Ele vai ter que ser habilitado normalmente. Agora, interessante que no meados do ano passado, nós tivemos uma decisão do STJ que disse o seguinte, aquele honorário que for arbitrado depois do pedido de recuperação, ele é extraconcursal. E ele pagaria primeiro. Ou seja, os créditos anteriores vão entrar na recuperação e os honorários que são arbitrados depois seriam extraconcursais. Aliás, esse é um outro problema que a lei não resolveu. É porque um tema puxa o outro. Não resolveu. Por quê? Porque até hoje tem pessoas que acham que créditos existentes depois da recuperação tem que habilitar. Não tem que habilitar. Vai continuar na Justiça do Trabalho, mas vai ter esse controle pelo juízo da recuperação. Por quê, Andréia? O fato gerador do que vai cair na recuperação é a data que você protocola o deferimento do pedido. Tudo que existe antes vai para lá. O que constituir depois, você executa na própria vara. E, inclusive, tem vezes que dá certo. Aí as pessoas ficam enlouquecidas, porque tem um fulano esperando o negócio dele lá na recuperação, enquanto isso o outro está recebendo agora. É difícil, né? É difícil de explicar isso. Eu fico imaginando para o advogado explicar para os dois clientes dele, o de antes e o de agora, porque aí o de agora aceita fazer um acordo por um valor menor, porque depois da recuperação, para ele ainda está mais interessante, ele recebe logo. E fica o outro lá pateta, coitado, esperando, entendeu? Ele se sente meio idiota, né? Agora, veja bem. Tem às vezes, vara do trabalho que expede uma certidão com crédito constituído posteriormente ao pedido. O que o juiz da vara civil fala? Porque você vai apresentar para quem esse pedido? Para o administrador. Ele vai abrir prazo para impugnação, ou seja, o juiz vai decidir, esse crédito, cara, esse crédito não pode vir aqui, ele é posterior. E quem define isso, Andréia, é o
trabalho. É o trabalho. Não importa a sentença. Se o cara trabalhou antes da recuperação, mas o trânsito em julgado ocorreu depois, a liquidação, não importa, vai habilitar. Mas o crédito que é existente depois da recuperação não tem que fazer habilitação nenhuma. O que pode Tá, peraí, acontecer peraí. é esse controle. Ó, nós vamos acabar e aí vamos fazer dessa vez, vamos voltar para 5 minutinhos, porque senão vai ficar muito apurado, tá? Eu já te chamo de novo, tá, gente? Voltem, porque senão não dá nem pra gente se despedir, tá? Já voltamos pro finalmente.